Agora a gente muda de assunto, porque a morte do menino Henri, no Rio de Janeiro, chocou o Brasil, né? A gente vem falando sobre esse assunto aí nos noticiários nacionais. A criança foi assassinada e o padrasto e a mãe são suspeitos. Mas esse não é um caso isolado. No Brasil, nos últimos 10 anos, a violência intrafamiliar levou à morte de mais de 103 mil crianças e adolescentes. Só entre 2010 e 2020, foram 2.000 vítimas que tinham menos de 4 aninhos. A reportagem vai trazer agora esse triste cenário e como identificar esse tipo de violência. Olha só. A violência é silenciosa e, na maioria dos casos, ela está dentro de casa. Sem o contato com creches, escolas e até mesmo com outros familiares por conta da pandemia, fica difícil identificar que tem algo de errado acontecendo com a criança. Os sinais físicos, muitas vezes, falam pelas vítimas. Do ponto de vista físico, chamam atenção aquelas lesões que a gente não pode explicar pelo mecanismo de trauma, né, ou pelas habilidades que aquela criança já possui. Por exemplo, um bebê trazido com uma fratura e a família diz que caiu do berço, mas o bebê ainda não tem habilidades e autonomia, por exemplo, que justifiquem o mecanismo daquela queda, né? Queimaduras em forma de chepa de cigarro, hematomas em regiões que não são de trauma frequente para aquela faixa etária, algumas falas também de dores recorrentes. Mas, em alguns casos, a violência não deixa marcas no corpo. A criança, em geral, sendo muito pequena, ela não consegue expressar exatamente o que ela está sentindo. Então, são alterações de comportamento, para mais ou para menos. Ou começa a comer demais ou comer de menos, volta a fazer xixi na cama, tem terror noturno, que são os pesadelos, começa a gritar. Se isso tem uma certa persistência, quer dizer que tem alguma coisa errada. Aqui em Santa Catarina, em 2020, foram registradas 715 ocorrências de violência e uma delas foi seguida de morte. Só nesse ano foram 168 casos de maus-tratos contra crianças. Esses números chocam, por isso é necessário ficar atento aos sinais de alerta e fazer a denúncia. A pessoa não precisa ter a preocupação de que vai ter a sua identidade revelada, nada disso. E nem a preocupação de, mas eu não tenho certeza se é verdade, eu não sei se a criança chora porque está apanhando ou porque ela está com alguma doencinha, está com algum, ou está fazendo manha. Não tem problema, não tem problema. Na dúvida, denuncie, porque o órgão responsável em primeira instância, que é o Conselho Tutelar, vai fazer uma verificação. Uma denúncia pode mudar o final de uma história. A denúncia faz toda a diferença em um desfecho. O silêncio só não protege a vítima.